Glória a Deus, é o devocional do peregrino rumo ao céu nesta quinta-feira que vai ser mais uma quinta de honra. E o tema devocional de hoje é a verdade que deve permear nossa vida. Jesus Cristo, nosso Senhor, numa das passagens mais duras do Evangelho, disse o seguinte, lemos: Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois o diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versos 43 e 44. Jesus chama seus detratores de filhos do diabo. O diabo foi homicida desde o princípio, jamais firmou na verdade, pois nele não há verdade. A matéria-prima do diabo é a mentira. O diabo não aceita a verdade. Ele quer ser e viver a mentira. No jardim do Éden, vemos seu agir mentiroso. A mentira do diabo consiste em ir contra a palavra de Deus. Deus havia dito. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. A verdade de Deus havia sido proferida. Agora o diabo vai contradizer a palavra de Deus com sua ardilosa mentira. Vejamos. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Gênesis capítulo 3, verso 4. O diabo jogou a mentira e Eva acreditou na mentira e não na verdade. Os resultados foram danosos. Os efeitos disso estamos sofrendo até hoje. A verdade de Deus e a mentira do diabo seguem sendo proferidas ao longo da existência humana. Voltando ao Evangelho de João, vamos entender melhor por que Jesus chamou algumas pessoas de filhos do diabo. Mas porque digo a verdade, não me credes. Evangelho de João, capítulo 8, verso 45. Em outras palavras, Jesus está dizendo que eles não ouviam simplesmente porque Jesus dizia a verdade. E se ele dissesse a mentira, eles ouviriam. Mas Jesus não tem parte com o diabo. Enquanto o diabo é o pai da mentira, Jesus é a própria verdade. Lemos. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Jesus não é uma das verdades, ele é a verdade, única e absoluta, e somente ele pode nos levar a Deus Pai. Diante dessa revelação, vem o diabo com sua mentira sendo apregoada por filósofos que diz: não há verdade absoluta. Repare como a verdade de Deus é sempre contestada com a mentira do diabo. Novamente, fica a critério das pessoas darem ouvidos à verdade de Deus ou à mentira do diabo. Em uma das passagens decisivas do Evangelho, vemos como os líderes religiosos da época de Jesus eram comprometidos com a mentira e por isso se tornaram filhos do diabo, mesmo com roupagem religiosa. Repare na narrativa. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, aí de guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 62 a 66. Os principais sacerdotes e fariseus aparentemente não queriam que nenhuma mentira viesse a se perpetuar. Eles foram até Pilatos e chamaram Jesus de embusteiro, ou seja, acusaram Jesus de ser um mentiroso, um impostor. Lembraram que quando Jesus vivia, havia dito que ao 3º dia ressuscitaria. Para que ninguém roubasse o corpo, pediram que uma guarda fosse montada junto ao túmulo. Dessa forma, evitariam que o corpo fosse roubado. O erro desses homens era que Jesus não era mentiroso, e sua ressurreição de fato aconteceu, e os próprios guardas foram testemunhas disto. Lemos. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade
e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. E reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram os discípulos dele o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 11 a 15. O que os guardas foram contar aos principais sacerdotes? Foram contar o acontecimento poderoso da ressurreição de Jesus. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 2 a 4. Assim, eles relataram a ressurreição. Se os principais sacerdotes fossem comprometidos com a verdade, como alegavam, eles iriam cair prostrados de joelhos implorando perdão de Deus. Mas em vez disso, eles criaram uma mentira, dando grande soma de dinheiro aos guardas para dizerem que o corpo de Jesus havia sido roubado e garantiram aos soldados que nada lhes iria acontecer como punição por parte de Pilatos, pois eles iriam se encarregar de apaziguar a situação. Assim, eles provaram que de fato eram filhos do diabo, pois preferiram viver na mentira do que na verdade. Só a verdade pode libertar, e a verdade é Jesus Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. A quem você está dando crédito? As mentiras do diabo, que sempre irão contra a palavra de Deus, ou a verdade de Deus? Lembre-se que os resultados de seguir a mentira falam por si. A humanidade sofre com a morte por ter dado ouvidos ao diabo. A sociedade atual está cada vez mais perdida por estar dando ouvidos ao diabo. A vida sem Deus só trará destruição ao ser humano. Não fomos feitos para viver sem Deus, mas sim em comunhão com Ele. Siga a verdade e vive em paz. Siga a mentira e viverá em tormentos. Vamos orar. Deus Pai amado e querido, em nome do Teu precioso Filho, Senhor Jesus Cristo, ensinado pelo Espírito Santo, eu oro. Obrigado, meu Deus, pela Tua preciosa palavra. Eu quero lhe agradecer pela Tua revelação e proclamo que Jesus Cristo é a verdade. Quero te seguir e viver em paz. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, querido, pelo Teu amor e perdão para com a minha vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu orei. Glória a Deus. Amém. Que palavra poderosa para nós nesta quinta-feira. Vamos ser pela verdade, e ser pela verdade é seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, muitos preferem ouvir a voz do maligno, né? Dizer, não creio em Jesus, não creio na Bíblia, não creio na ressurreição, não. E assim muitos perdem as suas vidas. Fique com a verdade e não com a mentira e salve a sua vida. Devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje fica por aqui. Tenha uma ótima quinta-feira. Jesus te ama e à noite, a reflexão da noite, a paz.